O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele mesmo empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acho que a parábola que acabamos de ouvir neste Evangelho de São Mateus, neste período de Quaresma que estamos vivendo, seja suficiente ouvir, segurar as palavras, assimilá-las e, naturalmente, ter a generosidade de colocá-las em prática. Esta é a vontade de Jesus. Não contou uma historinha para se sair brilhantemente, mas ele tocou o ponto mais delicado das nossas consciências e também da nossa vida. Então nós temos de fazer só uma coisa: colocar em prática o que Jesus
acabou de nos recomendar. Perdoar sempre. Este sempre traduz o que Jesus, numa linguagem da sua terra, expressa numericamente. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na língua hebraica do tempo de Jesus, o número 7 é um número perfeito, para dizer sempre. E Jesus, de propósito, exagera, multiplicando o número 7, 70 vezes 7, para tirar qualquer dúvida que não há caso nenhum em que a gente possa se dar o direito de não perdoar. Enquanto nós estamos participando desta Eucaristia, caríssimos irmãos, você que está aqui na Basílica e os que estão participando pela TV Nazaré, nós pertencemos ao mundo que não vemos, mas que existe mais realmente do que o nosso mundo, que é o mundo do céu. Vamos fazer uma visita lá no céu. Um dia a gente vamos para lá, se Deus quiser. E no céu tem milhões e milhões e milhões de bem-aventurados, graças à bondade e misericórdia de Deus. Jesus, com a morte dele, deu uma lavagem geral, diríamos, dos nossos pecados, nos perdoou e abriu as portas do céu para os pecadores entrarem lá no céu. Estes milhares e milhares de milhões de bem-aventurados que estão no céu, quem são? São pessoas humanas. Tirando Nossa Senhora, que está no céu com o corpo também, todos os outros foram pecadores. Todos, pecadores e pecadoras. Mas está no céu. Então significa que são pessoas todas que foram perdoadas. Se não tiverem recebido o perdão, não podiam entrar no céu. Porque no céu é a casa dos pecadores e pecadoras arrependidos e perdoados. Mas pecado não entra. Entra pecadores, mas com o pecado já eliminado, já perdoado. O que faz então todos estes milhões e milhões de bem-aventurados, ex-pecadores e pecadoras? Acho que fazem aquela liturgia gostosa, maravilhosa, que consiste em ação de graças, que traduzida em uma palavra grega significa Eucaristia. No céu, eles e nós também um dia, se faz esta liturgia simples, mas belíssima, sem se cansar, porque lá não tem noite e não tem escuridão e treva, é sempre dia, sempre luz. Por toda a eternidade, estes milhões de bem-aventurados, e um dia, repito, quem sabe nós estamos com eles, fazem uma liturgia única, agradecer. Porque aí vai entender o quanto foi belo ter recebido o perdão, ter perdido os pecados que geram sempre a morte e de ter escapado à morte eterna, porque a bondade de Jesus tirou o pecado, que é gerador de morte. E no céu se agradece continuamente a bondade de Deus, porque fomos perdoados. Todo mundo pode entrar no céu, embora pecadores, todo mundo. Embora com os pecados piores do mundo, pode entrar. Sem nenhuma condição, única só condição. Se estes pecadores e pecadoras, embora grandíssimos pecadores,
de pecados nojentos, de pecados absolutamente inadmissíveis. Todos podem ser perdoados e foram perdoados, porque eles também, antes de morrer, perdoaram. Não há no céu nenhum bem-aventurado, ex-pecador e pecadora, que se recusou de perdoar. Daí uma nota triste. Se algum cristão ou cristã está moribundo e se recusa de perdoar, qualquer que seja a ofensa recebida, qualquer que seja a pessoa a ser perdoada, se recusar, no céu não entra, porque no céu não entra pecado, e ele está morrendo, não quer renunciar ao pecado, quer morrer com o pecado do ódio, da recusa do perdão. Esta pessoa, não por determinação de Deus, mas pelo orgulho injustificável deste pecador, ele se recusa de perdoar, de perder este pecado que ele tem do ódio. Então, meus caríssimos irmãos, é justificada esta raiva, diríamos, do patrão do Evangelho de hoje, que perdoou uma fortuna inúmera, milhões e milhões e milhões de dívidas a um empregado. Perdoou, porque se deixou compadecer pela súplica dele. E aí liberou ele, a mulher, os filhos, tudo. Perdoou tudo. Não colocou nenhuma condição. E o mesmo empregado, tão perdoado generosamente, teve a ousadia de não querer perdoar uma dívida miserável de um colega dele, e o jogou na prisão. É injustificada esta atitude do outro empregado. Aí o patrão justamente não aguentou mais. É incompreensível, inaceitável a recusa de uma criatura de perdoar a um seu colega, que todas as ofensas que nós recebemos são nada em comparação das ofensas que nós fazemos a Deus. Cada um de nós agora faça o exame de consciência. Primeiro, quantos pecados eu tenho feito na minha vida, desde quando nasci até este momento? Ninguém se lembra. São milhões e milhões e milhões de pecados que todos os dias nós fazemos, todo mundo. Até o Papa, este santíssimo homem que Deus presenteou à Igreja, à humanidade, ele mesmo é o primeiro que reconhece: santidade, quem é o Senhor? Fizeram a pergunta a ele. Ele respondeu: eu sou um pecador. Ninguém se libera. Então todos nós somos pecadores. Quantas vezes nós pecamos contra a bondade de Deus, que nos faz nenhum mal, porque não pode fazer mal nenhum. Nunca Ele nos ofendeu, e nós o ofendemos a Ele milhões e milhões de vezes, todos os dias, com toda a nossa boa vontade, não conseguimos não pecar. E será que perante esta demonstração de misericórdia infinita de Deus a nosso respeito, eu tenho a coragem, a teimosia, o orgulho injustificado de recusar o perdão ao meu colega, que é meu colega também, companheiro de pecado, são no mesmo nível, não existe a distância infinita entre mim e Deus. Entre nós somos no mesmo nível. Possível que não possa perdoar um igual a mim, quando Deus, infinita majestade, me perdoa sempre? Não há, portanto, justificativa se alguém não entra no céu. Não entra porque não quis entrar no céu.
porque não quis perdoar. Então, caríssimos irmãos, aqui está em jogo a nossa vida eterna, no perdão. Quem é mais santo? Aquele que sabe mais perdoar. Não aquele que sabe fazer mais milagres. O milagre dos milagres é saber perdoar sempre. Quantas vezes? 7 vezes, 70 vezes 6 significa sempre. Não há um caso sequer que possa justificar a recusa do perdão. Agradeçamos a Deus que nunca Deus se recusou de nos perdoar. Nunca. Então nós obedeçamos a sua disponibilidade e a recomendação que Jesus esta manhã nos fez: perdoai para ser perdoados. E o Pai Nosso que nós rezamos tantas vezes, daqui a pouco vamos rezar na missa também, concluímos nesta oração que Jesus nos ensinou: Pai, perdoai-nos como nós perdoamos. É uma condição tão simples, mas fundamental. Agradeçamos a Deus pelo perdão recebido sempre. Hoje também Ele vai nos perdoar tantas vezes, mas no mesmo tempo façamos como Jesus disse: sejai perfeito com o Pai do céu. Perfeito em que sentido? No perdão. Perdoemos sempre como o Pai do céu sempre nos perdoou. Aí assim a gente pode morrer tranquilo, em paz. Quando morrer, vai encontrar a porta do céu aberta, porque entra sem pecado. Já perdoou, portanto já limpou o próprio pecado. A gente sai sempre ganhando, perdoando. E quem não quiser perdoar, se sai sempre perdendo. Da falta de perdão vem a morte eterna, mas a oferta generosa do perdão gera a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.